E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre acumulação de livros. Você é um acumulador de livros? Você tem muito mais livros do que você consegue ler, do que a sua capacidade de leitura? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então já peço a você para deixar aquele bom e velho joinha, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Veja aí que estamos dando um tapa aqui na qualidade de áudio, na qualidade de vídeo do nosso canal. Estamos investindo pesado aí para tornar o Comic Zone muito melhor para você. Então, por favor, deixa aquele bom e velho joinha, inscreva-se no canal e, já que a gente está falando sobre comprar livros, pega aí o nova pré-venda da editora Comic Zone, que é o Diário Inquieto de Istambul, do turco Ersin Karabulut. Vou deixar o link aí na descrição. Esse livro aqui é sensacional, tá? E o que acontece? No nosso Instagram, há alguns dias, inclusive convido você também a se inscrever lá no nosso Instagram, é o instagram.com/canal Comic Zone. Nós postamos um corte do Jô Soares, em que ele fala sobre o livro, né? Ele diz nesse trechinho aí que existem dois prazeres relacionados ao livro. Não, eu acho que existem dois prazeres, inclusive. Um que é de comprar livro e outro de ler o livro. Tanto que, às vezes, eu sou um comprador compulsivo de livros. Às vezes eu entro na livraria e compro um monte de livros e depois eu leio metade. Mas eu comprei. O prazer de comprar é quase tão grande para mim quanto o prazer de ler o livro. Existe o prazer da leitura, evidentemente, mas existe também o prazer da compra. E que comprar pode ser tão prazeroso quanto ler o livro. Ele falou isso e eu fiquei assim, rapaz, isso daí é uma afirmação, né, contundente, porque eu, pessoalmente, sou desses que compro muito mais do que eu consigo ler e eu sempre me senti muito culpado por causa disso, né? Inclusive, se você frequenta fóruns, grupos de quadrinhos na internet afora, você com certeza já deve ter presenciado quando alguém posta uma foto de coleção, alguém que vem e pergunta, mas e aí, já leu tudo isso mesmo? Como se ler tudo de uma biblioteca fosse realmente a coisa mais importante que existe, né? E o Jô Soares, ele fala de maneira muito descomplexada que não, e que tá tudo bem, e que comprar também pode ser um prazer, né? Há quem diga que isso é consumismo, e é mesmo. E daí, o que acontece? Isso aí postei faz umas semanas. E quando foi no dia 1º de julho, uma matéria assinada pelo Alex Castro, na 451, que é a revista dos livros, e que se intitula Tsundoku, a arte de acumular livros. E daí ele fala justamente sobre esse assunto, né? Tsundoku, inclusive, é uma palavra em japonês para designar pessoas que acumulam livros, né, que compram justamente muito mais do que conseguem ler. Tsunde significa empilhar, oku significa ler e doku significa deixar correr, alguma coisa assim. Então Tsundoku seria mais ou menos como deixar correr a pilha de leitura, né, uma tradução livre que eu inventei aqui na hora. Mas é mais ou menos isso, né? O japonês tem uma palavra para isso, né? De você comprar, empilhar e colecionar livros que você não vai conseguir dar conta de ler tudo, né? Então, a gente tem algumas formas de ver isso aí. O Paulo Coelho, o artigo começa citando Paulo Coelho, acha que livro é tudo lixo. E não estou falando isso, ele não falou isso de forma depreciativa, né? Você vai entender quando eu chegar no final. Ele disse que tem na sua coleção apenas 400 exemplares, o que parece ser muito pouco para um cara que é um produtor de best-sellers, né? Eu imaginava que em alguma mansão aí do Paulo Coelho ele devesse ter, sabe, uma sala gigantesca com milhares e milhares de livros, mas não, ele disse que tem 400 livros apenas e que mais recentemente ele reduziu a sua coleção para apenas 300 livros, porque se antes ele guardava alguns livros que ele pretendia reler, hoje nem isso, né? Ele disse que guarda na sua coleção apenas os livros que têm algum valor sentimental para ele ali e tal. E ele disse que faz isso porque acha muito triste
que, no fim das contas, os livros eles vão simplesmente ser vendidos a peso, né, jogados no lixo, quando o dono da biblioteca morrer, né? O que é verdade. Inclusive, o rapaz que escreveu o artigo, Alex Castro, disse que vive em Copacabana, no Rio de Janeiro, que é uma região que tem muitos idosos e que toda semana ele testemunha coleções inteiras sendo colocadas na calçada por familiares de pessoas do bairro que faleceram, né? E eu confesso para vocês que, para mim, isso nunca foi um problema, tá? Longe de mim querer deixar esse fardo aqui nas costas das pessoas que vão me suceder, né? Pô, não quero que minha mulher, meus filhos ou meus netos tenham que se ocupar dessa coleção. No dia que eu me for, cara, você pode fazer o que você quiser com isso aqui. Você pode vender no peso, como falou o Paulo Coelho, ou você pode jogar no lixo, pode queimar, você pode enterrar, né? Não reclamaria disso. Mas eu não acho que as pessoas têm a obrigação de manter uma coleção de alguém que já morreu. Isso aqui é importante para mim, não precisa ser importante para outras pessoas. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Então, o Paulo Coelho disse que não acumula livros por causa disso. Já o Humberto Eco, um dos maiores pensadores contemporâneos, ele tinha uma biblioteca de 30 mil exemplares, né? E é claro que ele não leu nem perto disso tudo. E segundo ele, nem tem por que ler, né? Porque ele... Até separei aqui o trechinho em que ele fala sobre isso, né? Ele fala que é tolice pensar que tem que ler todos os livros que se compra, pois é tolice criticar aqueles que compram mais livros do que alguma vez conseguiram ler. Seria como dizer que se deve usar todos os talheres ou óculos ou chaves de fendas ou brocas que comprou antes de comprar novos. Tem coisas na vida que precisamos ter sempre em abundância, mesmo que usemos apenas uma pequena porção. Se, por exemplo, considerarmos os livros como medicamentos, entendemos que é bom ter muitos em casa em vez de alguns. Quando se quer sentir melhor, então vai ao armário dos remédios e escolhe um livro. Não aleatório, mas o livro certo para aquele momento. É por isso que você deve ter sempre uma escolha nutricional. Quem compra apenas um livro, leia apenas esse e depois se livra dele. Eles simplesmente aplicam a mentalidade do consumidor aos livros, isto é, consideram-nos um produto de consumo, um bem. Quem ama livros sabe que um livro é tudo menos uma mercadoria. Desculpem se eu li um pouco errado aqui, mas é porque o texto estava ruim, não sou eu que... Eu leio um pouco melhor do que isso. Mas deu para vocês entenderem, né? Então, ele já faz uma inversão aí. Ele diz que o consumismo mesmo é aquela pessoa que compra um livro e lê aquilo e que não compra mais nada antes de consumir aquilo. E veja, eu acho que as duas coisas são válidas, até porque ninguém está com tanto dinheiro assim para sair comprando várias coisas e acumulando e tal. A gente está numa situação econômica bastante, né, apertada e tudo. Então, entendo as pessoas que não, só vou comprar mais quando terminar de ler isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa mentalidade de pessoas, por exemplo, que fazem uma meta de leitura. Não, esse mês eu vou ler 900 páginas, ou vou ler não sei quantos livros, né, um número lá que eles definem tudo. Eu acho que isso é muito mais nocivo do que a noção de acumular livros, né? Porque aquela coisa, não, você tem que ler, e eu acho que dessa forma, quando você tem essas metas, você faz uma leitura pobre, você faz aquela leitura na diagonal, em que você tem apenas o objetivo de chegar no final do livro e não de desfrutar da jornada, e não de aproveitar a história, de aprender com ela. Você está apenas interessado em terminar aquilo e partir para o outro, porque você tem uma meta, sabe? Então você tornou o prazer da leitura quase como um trabalho em vez de um hobby. Então isso é muito mais perigoso do que você, sabe, ter mais livros do que você consegue ler. E eu sou muito adepto dessa noção de livros como remédios, e que você vai ler um livro quando você tiver a necessidade. Então, essa semana eu me peguei, inclusive, lendo diversas coisas que já estavam aqui na biblioteca há muito tempo, né, e que eu não tinha lido. Então, por exemplo, essa semana eu estou lendo esse livro aqui, Jump, A Era de Ouro do Mangá.
escrito por um cara chamado Hiroki Goto, né? É um livro mesmo. E o Hiroki Goto, ele foi editor da Shonen Jump nos anos 90, na era de ouro da revista, quando ela bateu os seus recordes, que continuam imbatíveis até hoje, né? De 6,5 milhões de exemplares vendidos por semana, naquela época em que era publicado o Dragon Ball, o Slam Dunk e tal. Então ele foi editor da revista na época e aqui ele conta os bastidores, né? Então um livro muito interessante que estava aqui desde 2019 e que só essa semana eu peguei. Pô, aquele livro ali, eu vou ler ele, e daí tô lendo, né? É claro que isso aqui faz um pouco menos de tempo que está na minha coleção, mas o Habitante do Infinito, né, que é como os franceses chamam o Blade, a Lâmina do Mortal, já estava na 4ª edição, né, desse volume integral, definitivo aqui da edição francesa, e eu não tinha lido, né, nenhum dos 4. E daí essa semana eu peguei, pô, eu vou ler. E daí eu li os 3 primeiros e agora estou lendo o 4º volume, né? Eu tava comprando, mas só agora que bateu aquela vontade de ler Blade e falei, pô, quer saber, eu vou pegar para reler e tal. Eu tô nessa com Humberto Eco e com o Jô Soares, viu? Sinto um prazer enorme em comprar livros novos, um prazer tão prazeroso quanto lê-los. E acho que você tem que ter mais livro mesmo na sua biblioteca do que mais livro inédito do que livro lido, porque aquilo, assim, eu acho que cada livro na biblioteca é uma promessa, né? Um dia eu vou voltar para ler você, né? E eu acho que muito pior do que você acumular livros, essa coisa de não, eu tenho que ler tudo, porque tem que consumir, tem que, né? Então, essa a minha opinião, mas sintam-se livres para discordar dela aí nos comentários. Me digam o que vocês acham. Você já leu tudo que está na sua biblioteca? Ou você, assim como grandes pensadores como Jô Soares, Humberto Eco e Tiago Ferreira, você também tem muito livro não lido aí nas suas estantes? Me fala aí nos comentários e vamos continuar esse papo, tá certo? No mais, lembro a você novamente, por favor, inscreva-se no canal e não deixe de deixar aquele bom e velho joinha para apoiar o nosso trabalho. E por último, último recado, acumule aí o Diário Inquieto de Istambul, novo lançamento da editora Comic Zone, já está em pré-venda com 30% de desconto a partir do link aí na descrição. E agora sim, eu vou embora. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.